Nós já estamos de volta ao vivo com Manhã da Piedade e agora é o nosso momento de reflexão aqui no programa, né? Olha só, gente, que interessante. À medida que compreendemos o quanto é grande o amor de Deus, é que nós conseguimos fazer uma experiência profunda, né, de fé. E com isso nós adquirimos força para buscar novos caminhos. Caminhos que nos levam sempre, sempre a Deus. E o evangelho de hoje, ele continua a falar sobre Nicodemos. Ele conseguiu realizar isso na própria vida. Então, convido você aí de casa, vamos ouvir a reflexão de Dom Valmor e depois tem a nossa consagração à Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com a alegria deste tempo pascal, concluímos hoje este mês de abril, vivenciado de maneira tão rica com a Semana Santa, a Semana Maior e com este tempo pascal. Por isso aqui agradecidos estamos e abrindo nosso coração para proclamar a palavra de Deus e nos deixarmos por ela interpelar, lembrando-nos, ela é lâmpada para nossos pés, lâmpada luzente e luz para o nosso caminho. Pois assim, precisamos da palavra santa de Deus para compreendermos melhor e desbastarmos de nós a ignorância, pois o Senhor também pode nos perguntar, como perguntou a Nicodemos: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Somos irmãos e irmãs profundamente desafiados a compreender para além das evidências. É preciso procurar. Mostra-nos esta direção que encontramos nas homilias de São Basílio de Seleucia, quando nos recorda que a inefável bondade de Cristo, tão voltada para os homens, enriqueceu sua igreja com inumeráveis dons. Grande em sabedoria e poderoso em obras, ele nos redimiu da cegueira da antiga lei e libertou nossa natureza. No madeiro da cruz triunfou sobre a serpente, autora do mal. Derrotou o aguilhão da tremenda morte e renovou pela água e não pelo fogo os que estavam desgastados pela velhice do pecado. Abriu as portas da ressurreição. Os que viviam afastados da intimidade de Israel fê-los concidadãos e familiares dos santos. Para os que eram estranhos à promessa da aliança, pôs à mesa dos sacramentos celestes. Sobre os que não tinham esperança, derramou abundantemente o Espírito, penhor da salvação. Fez dos ímpios que viviam sem Deus neste mundo templos sagrados da Trindade. Os que estavam longe pelo comportamento e não pelo lugar, pelo espírito e não pelo espaço, pela religião e não pelos pais, fez que ficassem perto pelo madeiro da salvação, abraçando os rejeitados. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade vos te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Amado e amada de Deus, Nicodemos dialoga com o Senhor. Quer entender, por isso Jesus diz a ele: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu pode ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Não te admires por eu haver dito, diz o Senhor a ele.
vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. É preciso, portanto, abrir-nos à ação do Espírito, deste Espírito que Cristo ressuscitado nos dá, e compreender, perguntando como é que isso pode acontecer. Jesus responde a Nicodemos, que tem essa pergunta, até criticando: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Jesus fala isso porque nós apenas sabemos das coisas que são evidentes, das coisas que nos informamos. Porém, ele nos diz: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. O testemunho do Senhor é a sua ressurreição, a sua presença amorosa entre nós, que precisa ser acolhida para nos deixarmos tocar por ela e, interpelados por esta presença amorosa, nos transformarmos. Por isso ele diz: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Para exatamente indicar que nós precisamos nos abrir ao amor de nosso Deus. Porque ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele lembra, portanto, a Nicodemos naquele diálogo, que o Filho do Homem, levantado como a serpente por Moisés no deserto, o Filho do Homem será levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Se só na medida em que compreendemos a grandeza do amor de Deus revelado em Cristo ressuscitado, é que podemos avançar numa profunda experiência de fé com força transformadora e capaz de alavancar novos caminhos. Encontrei nos livros Amônimo, de São Fulgêncio, bispo de Ruspe, uma indicação preciosa para nossa compreensão e vivência quando ele diz que a edificação espiritual do corpo de Cristo realiza-se na caridade, segundo as palavras de São Pedro: como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo. Esta edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que o próprio corpo do Senhor, que é a Igreja, no sacramento do pão e do cálice, oferece o corpo e o sangue de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. Deus nos conceda a graça de vivermos esta experiência para que, assim tocados, compreendamos e, compreendendo, nós possamos caminhar na direção do amor de Deus. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja
e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Bom, e depois dessa reflexão do nosso arcebispo metropolitano, o que fica para nós é que a palavra de Deus é que nos faz nascer do alto, né? E cuidar bem da nossa vida de fé sempre, sempre. Nosso programa já está chegando ao fim nesta terça-feira e eu convido você a acompanhar tudo sobre os bastidores lá nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @manhãdapiedade. Então, acesse o Instagram, siga lá para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Tem o site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. Tem também o nosso canal lá no YouTube. Se inscreva para você acompanhar todas as edições também do nosso programa, viu? youtube.com/Manhã da Piedade. Gente, amanhã nós estaremos de volta. Amanhã é feriado, muita gente vai ficar em casa descansando. Nós vamos trabalhar, fazer jus a essa data, né? Dia do Trabalhador. Vamos estar ao vivo às 10 da manhã com a Manhã da Piedade aqui na TV Horizonte. Deixo vocês na sequência com as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E fica mais uma vez o meu convite para você que está em casa ajudar contribuir, né, com essa linda história de fé, essa linda história de amor. O telefone para você ter mais informações é o 3269-3100, 3269-3100. Ligue e ajude, viu? Daqui a pouquinho chega para ficar com vocês o querido Acirantão. Até amanhã, tenham todos uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus, até lá!